Você sabia que tentar tirar a própria vida ou praticar autolesão não são condutas consideradas criminosas? Isso acontece por causa de barreiras invisíveis que limitam o poder de punir do Estado. Seja bem-vindo de volta ao canal Direito Ilustrado. E hoje irei falar sobre os princípios penais fundamentais. Os vídeos sobre os princípios serão divididos, porque existem muitos princípios fundamentais que regem o direito penal. Então vamos lá? Mas primeiro, o que são os princípios? Os princípios, eles são os alicerces éticos e jurídicos que orientam a criação, interpretação e aplicação das leis penais. Eles servem como limites, atenção à palavra, limites ao poder de punir do Estado, o jus puniere. Como foi dito no vídeo passado, existem duas espécies de princípios, que são os princípios explícitos e os princípios implícitos. Atenção! Os princípios explícitos são aqueles que estão positivados ou na Constituição Federal ou no próprio Código Penal. Mas o que é positivado? Positivado é aquele que está expressamente previsto na lei. É aquele princípio que ele está na lei. Você olha e já entende que é aquele princípio. Já os princípios implícitos são aqueles que não estão textualmente escritos em um artigo, mas decorrem da interpretação sistemática e harmônica de todo o ordenamento jurídico. E agora vamos entrar nos primeiros princípios. O princípio da legalidade ou da reserva legal. Vamos lá. O princípio, a previsão legal do princípio da legalidade, ele é um princípio explícito, pois ele está previsto no artigo 5 da Constituição Federal. E ele fala o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Cominação legal você pode interpretar como condenação, sem prévia condenação legal. Vamos lá. Ele também está no artigo 1 do Código Penal. E o artigo 1 do Código Penal repete a exigência constitucional da lei prévia. Os aspectos políticos e históricos do princípio da legalidade. Eles são o direito de primeira geração, que é da dimensão civil e política de liberdade. Esses direitos de primeira geração, eles estão localizados nos direitos humanos. Posteriormente, irei gravar um outro vídeo falando sobre os direitos humanos e trazendo os direitos de primeira, segunda e terceira geração ou dimensão. No vídeo eu também vou falar um pouco sobre essa briga, do porquê uns preferem dimensão e outros, a grande maioria no caso, prefere o termo geração. Mas continuando. Eles funcionam como uma garantia individual e barreira contra o árbitro estatal. Trata-se de uma cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. E ele se subdivide em dois subprincípios, que é o princípio da reserva legal ou estrita legalidade. O princípio da reserva legal fala que não há crime sem lei que o defina,
faça que o ato criminoso tenha que estar em lei. Não pode estar em nenhum outro lugar. Ou seja, o princípio da reserva legal fala que não há crime sem lei. Simples. Não há crime sem lei. E ele traz algo bem interessante. A criação de crimes e penas é matéria reservada estritamente à lei em sentido estrito, produzida pelo poder legislativo competente. Ou seja, existem algumas coisas que, apesar de terem poder de lei, não podem criar ou falar de leis legais, que é a primeira. Leis delegadas não podem criar crimes. Medidas provisórias, MP, não podem criar crimes ou agravar penas. Essa vedação ela é expressa pelo artigo 62 da Constituição Federal, mesmo que depois venham a ser convertidas em lei. Outra coisa é, tratados internacionais não criam crimes de maneira direta. Eles não criam. Entretanto, e isso é importante, existe um forte entendimento que fala que tratados e convenções que versam sobre direitos humanos, esses sim podem criar e falar de leis por conta de seu caráter de emenda constitucional ou de supralegalidade. Posteriormente, irei falar um pouco melhor sobre isso no vídeo sobre direito constitucional, mas tratados internacionais, em regra, não podem. Porém, tem um forte entendimento sobre esses tratados, mas que é sobre tratados e convenções sobre direitos humanos. Então, se aparecer numa prova de concurso ou faculdade, tratados internacionais, eles podem criar? A resposta é não. Mas se tiver tratados internacionais e convenções que falam sobre direitos humanos, podem? Por um forte entendimento, eles dizem que sim. Continuando. A competência única e exclusiva de se criar leis penais, ela é tanto do poder legislativo, só eles podem criar, como dizendo que só pode se manifestar através de lei ordinária e lei complementar. Essa é uma composição privativa da União, prevista no artigo 22 da Constituição Federal, porque somente eles podem tipificar condutas. Também tem a vedação e proibição à analogia prejudicial ao réu, que é a analogia imalam partem, ou imalam partem. E é proibida a criação de crimes por meio de costumes. Também tem a vigência. A tipicidade, ou seja, a lei, ela só passa a valer a partir de sua entrada em vigor, que é o fim do vacatio legis, e não da mera data de sua publicação. Outro princípio é o princípio da taxatividade ou determinação, que esse é o segundo subprincípio do princípio principal, que é o da legalidade, que ele fala o seguinte: ele exige que as leis penais sejam claras, precisas e bem definidas. O legislador não pode usar termos excessivamente vagos ou ambíguos. O cidadão precisa saber exatamente qual conduta é proibida. E atenção, eu falei nesse daqui, do princípio da reserva legal, que a analogia em malam partem, ela é proibida. Porém, existe uma analogia que ela é permitida no direito penal, que é a analogia chamada de in bonam partem, que se permite a analogia para beneficiar o réu.
Também existem duas dimensões da legalidade, que é a legalidade formal e a legalidade material. Vamos lá. A legalidade formal, ela fala que a obediência estrita ao devido processo legislativo e a forma prevista na Constituição para a feitura da lei. Ou seja, a legalidade formal, ela fala que se deve seguir e se observar todo rito ou todo processo legislativo que vá criar a lei. Essa é a legalidade formal, a forma que ela é criada. Já a legalidade material é a obediência ao conteúdo constitucional, respeitando os direitos fundamentais e os limites substanciais do Estado. Por outro lado, a legalidade material, a legalidade formal, ela é da forma que a lei é criada. A legalidade material é o conteúdo da criação da lei. Esse conteúdo, ele deve respeitar o que a Constituição fala. Se uma lei ela foi criada formalmente de uma maneira impecável, mas o seu conteúdo ele traz algo que a Constituição ela proíbe, essa lei não vai poder passar, não vai ir para frente. Essa é a explicação simples da legalidade formal e da legalidade material. E é só se atentarem. Um exemplo muito bom do princípio da legalidade é que a prostituição em si não é crime no Brasil, por ausência de tipicidade formal. O Código Penal ele pune apenas a exploração da prostituição alheia como lenocídio. Esse foi o primeiro vídeo de outros vários que vão trazer sobre os princípios constitucionais. Compreender esses princípios é o que separa quem apenas decora leis de quem realmente domina a lógica do direito penal. Se você quiser dominar a lógica do direito penal, permaneça no canal, assine o sininho da notificação, deem seu like e se inscrevam, porque posteriormente irei continuar postando outros vídeos trazendo os demais princípios do direito penal. Espero que tenham gostado e valeu!